Olá! Hoje a gente vai construir uma coisa super importante, um projeto financeiro pessoal. Mas olha, não encara isso como uma tarefa, não. Pensa mais como se estivéssemos desenhando o mapa para aquele futuro que a gente tanto quer. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas que é muito poderosa. Como seria o futuro financeiro ideal? Já parou para pensar nisso? Ter essa imagem bem clara na cabeça é o primeiro passo para fazer acontecer, e é a inspiração por trás de cada decisão que a gente vai ver aqui. E esse aqui é o nosso roteiro, nosso passo a passo. Vamos passar por 6 fases essenciais. Primeiro, entender de onde estamos partindo. Depois, conhecer nossos números de verdade. Aí, vamos falar de como fazer o patrimônio crescer, como proteger o que já foi construído, planejar aquelas metas de vida que fazem tudo valer a pena e, claro, como manter o rumo certo. Vamos lá, começando pela primeira parte, o nosso ponto de partida financeiro. Pensa assim, toda grande construção precisa de uma fundação, de uma base bem sólida, né? É exatamente por aí que a gente começa. Mas afinal, o que é esse tal de projeto financeiro? Bom, é basicamente um plano bem detalhado que faz um raio-x da situação financeira de hoje e, ao mesmo tempo, olha lá na frente para os objetivos de longo prazo. E o mais importante, ele define o caminho, as estratégias para a gente chegar lá. É como se fosse o nosso GPS financeiro. Beleza, agora a gente avança para a segunda parte. E aqui é a fase de diagnóstico, a hora de conhecer os números. É aquele momento de ser bem honesto e entender de verdade como anda a nossa saúde financeira hoje, sem maquiagem. E esse processo todo se apoia em 3 pilares, bem simples, na verdade. O primeiro passo é listar tudo o que entra, todas as fontes de renda. O segundo é organizar tudo o que sai, separando as despesas fixas daquelas que variam. E o terceiro é colocar na balança. De um lado, os ativos, que é tudo que a gente tem, e do outro, os passivos, que é tudo que a gente deve. Olha só esse exemplo prático para entender o que é o patrimônio líquido. É uma conta simples. A gente soma tudo que tem, os ativos, que aqui no exemplo dão 250 mil, e subtrai tudo que se deve, os passivos, que são 160 mil. O resultado? 90 mil. Esse número é tipo uma foto do momento financeiro atual. É um dado super poderoso para começar a planejar. E para ajudar a manter tudo isso sob controle, tem um monte de ferramenta legal por aí. Pode ser uma planilha simples ou aplicativos de finanças. O que importa mesmo é o objetivo. Dar aquela olhada todo mês para ver onde dá para economizar, para onde o dinheiro está indo. Ok, a base está pronta, a fundação está sólida. Agora a gente vai para a terceira parte, que é a hora de fazer o patrimônio crescer. É aqui que a gente começa a subir as paredes, a construir a estrutura de verdade. A gente sai da avaliação e parte para a ação. E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer nessa fase é bem pessoal. Qual é o apetite para o risco? A resposta para isso vai ser o nosso norte na hora de decidir onde investir. E olha, não tem resposta certa ou errada, viu? O que existe é o que faz sentido para cada perfil. E falando em estratégias, dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a renda fixa, com risco menor e retornos mais previsíveis, ideal para perfis mais conservadores. Do outro, as ações, com maior potencial de retorno e também maior risco, mais adequadas para perfis arrojados e metas de longo prazo. Aqui a gente vê uma coisa chave, o poder da diversificação. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? É exatamente isso. A ideia é espalhar os investimentos por diferentes tipos de ativos, um pouco em ações, um pouco em renda fixa, fundos imobiliários. Isso ajuda a diminuir o risco. E um detalhe que não dá para esquecer: impostos. Um bom planejamento tributário, ficando de olho nas deduções, é fundamental. E olha, conversar com um profissional da área é, sem dúvida, uma jogada muito inteligente para otimizar a gestão do patrimônio. Bom, agora a gente passa para a quarta seção: proteger os ativos. Pensa bem, depois de todo o trabalho de construir, a gente precisa instalar um sistema de segurança, né? Para garantir que todo esse esforço não vá por água abaixo por causa de um imprevisto. E essa proteção, na prática, muitas vezes vem através dos seguros. Aqueles essenciais, sabe? Seguro de vida, de saúde, da casa, do carro. O segredo aqui é escolher uma cobertura que seja realmente adequada. E, muito importante, dar uma olhada nas apólices todo ano. Proteger patrimônio também tem a ver com gerenciar as dívidas de um jeito inteligente. Um plano de 3 passos costuma funcionar super bem. Primeiro, pesquisar e comparar sempre as melhores taxas. Segundo, ter um plano claro para ir pagando essa dívida. E terceiro,
De vez em quando, vale a pena pensar em refinanciar para melhorar as condições. Chegamos na quinta sessão, e agora vem a parte mais legal de todas: planejar as metas de vida. Porque, poxa, se a estrutura financeira já está de pé, agora é hora de decorar, de desenhar o interior. É hora de dar um propósito para tudo isso. Afinal de contas, para que a gente está construindo tudo isso? É para comprar a casa própria, para ter uma aposentadoria confortável, para pagar a faculdade dos filhos, fazer aquela viagem dos sonhos? Ou quem sabe abrir o próprio negócio? São essas metas que dão sentido ao plano. Então, o ponto-chave é esse: um plano financeiro é o que pega aqueles sonhos distantes e transforma eles no projeto número 1, a nossa própria vida. É o que cria o caminho para que esses objetivos finalmente saiam do papel. E finalmente chegamos à nossa última sessão: como se manter no caminho certo. Porque não adianta nada ter um projeto incrível se a gente não fizer a manutenção, né? Ele precisa de ajustes para continuar funcionando direitinho. E esse cronograma aqui é uma dica de ouro. A cada 3 meses, vale dar uma olhada no orçamento. A cada 6 meses, checar como andam as metas de curto prazo. E uma vez por ano, fazer aquela revisão geral, reavaliar os investimentos, os seguros e os grandes objetivos. E como disse Antoine de Saint-Exupéry, uma meta sem um plano é apenas um desejo. Essa frase resume perfeitamente a importância de ter um projeto ativo e estar sempre de olho nele. Então, se tem uma coisa para a gente guardar de toda essa conversa, é isto. O plano financeiro não é algo escrito em pedra. Pelo contrário, é um documento vivo. Ele tem que ser ajustado conforme a vida muda, os objetivos mudam, o mercado muda. A palavra-chave aqui é flexibilidade. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. O futuro financeiro é como uma história que está só esperando para ser escrita. E a grande pergunta é: quando começar a escrever? Bem, com um bom projeto em mãos, a resposta pode muito bem ser agora mesmo.